eu acredito que a maioria dos presentes tem uma referência relativamente clara do que seria a regulação, mas para aqueles que são menos familiarizados com o tema, principalmente os que não têm formação jurídica, eu diria de maneira muito generalista que a regulação ela consiste na criação, na implementação de normas, leis e diretrizes que estabelecem limites e padrões e condições para que determinada atividade seja realizada, seja no ambiente do próprio Estado. Então, por exemplo, a legislação, a regulamentação para a própria atuação do Estado, que tende a ser muito mais restritiva e específica do que aquela que se aplica também nos ambientes privados. Mas a regulação, ela serve para tanto o domínio público quanto o privado. E a ideia também, quando se trata de regulação de dados, de inteligência artificial e, sobretudo, na saúde, é que a gente consiga atingir uma determinada finalidade. Por quê? Porque o Estado, ao intervir no domínio econômico e social por meio da regulação, ele precisa visar algum determinado objetivo. Qual é esse objetivo? No caso da saúde, é justamente atingir as finalidades que a nossa Constituição Federal estabelece em relação a esse direito fundamental de relevância pública. Então, é garantir o atendimento de saúde em caráter universal, integral, em condições de igualdade e assegurar a dignidade humana por meio da promoção da saúde, que nada mais é do que o maior programa, a meu juízo, de transferência de renda que existe no Brasil. O SUS é o programa social mais relevante que existe no Brasil. Essa é a minha visão e acredito que muitos de vocês partilhem dessa perspectiva. Portanto, dado que a ideia é garantir mais segurança, eficácia, transparência, responsabilidade, o atendimento de todos os requisitos, condições, premissas e objetivos que a nossa Constituição estabelece, existem entidades, tanto privadas como públicas, que são o que nós convencionamos aqui para fins do debate como entidades de pares, que exercem essa função regulatória. Em alguns casos, entidades de pares que integram a administração pública indireta, como os conselhos federais, que eles exercem as funções regulatórias, fiscalizatórias e de penalização do exercício de profissões em saúde, em decorrência de previsão legal, portanto, a lei confere a essas entidades essa competência, e nós temos também entidades privadas que colaboram com o setor público para realizar esse mesmo fim, mas sem a competência conferida por lei, ou seja, eles não têm o mesmo poder de fiscalização, regulação e penalização que as entidades legalmente estabelecidas para esses fins têm e exercem, mas que também exercem um papel relevante. E que podem, aí, um pouco mais para o final da minha fala, eu pretendo elaborar um pouco mais esse tema, e que podem exercer, tanto as entidades públicas quanto privadas podem exercer essas funções de maneira a convergir com esses objetivos constitucionais ou até a prejudicá-los, a depender da maneira como elas atuam. E, bom, muito bem. Então, como eu mencionei, há um interesse tanto do setor público quanto do privado de conhecer essas regulamentações que se aplicam às atividades, e também de intervir para aperfeiçoá-las. E a nossa atividade aqui, como pesquisadores, integrantes do Observatório Odisseia, é também justamente essa, de procurar entender o que existe de regulação, estudar os modelos que existem dentro e fora do país, procurar colaborar com as autoridades públicas e também as entidades da sociedade civil para aperfeiçoar os modelos regulatórios que são implementados justamente na busca de garantir a universalização, o atendimento à saúde. Muito bem, então, voltando o nosso olhar um pouquinho agora para essa questão das entidades de pares, principalmente das associações privadas agora. Existem entidades como as que nós temos alguns representantes delas, que são meus colegas aqui de mesa, e, portanto, deixo claro que não estou me referindo a nenhuma, nem das presentes e nem das ausentes especificamente, que reúnem uma série de especialistas interessados em cada setor regulado. No nosso caso, estamos debatendo mais em profundidade a saúde, e que acabam interagindo com esses entes públicos e privados
para promover essas finalidades que eu mencionei. Essas entidades costumam trabalhar em diversas frentes, então, como eu mencionei, a interlocução com o poder público, produção de material educativo, treinamentos, em alguns casos até certificações. Então, um tema que nós estávamos discutindo agora há pouco, antes do seminário, que justamente a dificuldade de formar recursos humanos de qualidade para atuar nos diversos setores que compõem o nosso ecossistema da saúde, principalmente nesse momento de grande inovação, de criação e implementação de novas tecnologias. É necessário cada vez mais focar na formação de novos quadros que estão habilitados para lidar com a questão da informática na saúde. Em alguns casos, como eu disse, essas entidades podem até distorcer em parte as suas finalidades e servir até como agentes de influência do setor regulador público, muitas vezes para alcançar finalidades não de interesse público, mas de interesse privado. Isso é algo que nós, pesquisadores, observadores, temos que ficar atentos. E muitas dessas entidades criam o que nós chamamos de autorregulação. O que seria isso? Seria uma emulação, basicamente, das funções exercidas pelo setor público, a que os componentes de determinado setor ou mercado podem, eventualmente, aderir voluntariamente. Ou seja, uma entidade, uma associação pode criar um conjunto de regras que se aplica àqueles que aderem a essa associação voluntariamente. E por que alguém faria isso? Bom, por que eu, como um agente privado de mercado, aceitaria me submeter eventualmente a uma regulação da minha atividade mais rigorosa do que aquela que é imposta pelo Estado? Porque justamente em algumas situações essas entidades oferecem uma certificação, algum tipo de mensagem que é passada para o público que consome esses produtos e serviços, de que ao ser membro dessa associação e ao se submeter a essa regulação, o público consegue identificar que eu estou justamente me submetendo a um regime mais rigoroso. Então, você tem diversos exemplos no mercado, tanto da saúde quanto da informática em saúde, de entidades que oferecem esse tipo de serviço, de benefício, de assessoria, para que os seus componentes consigam justamente transmitir essa confiança para o mercado consumidor ou para os usuários dos serviços, para os pacientes, etc., de que eles respeitam padrões mais elevados de qualidade do que aqueles mais comuns que se encontram no mercado. E, bom, como eu mencionei, eu queria passar um pouco sobre as oportunidades, benefícios, malefícios, eventuais problemas que essas entidades e essas autorregulações às vezes trazem em contrapartida a esses possíveis benefícios, porque na medida em que o consumidor tem mais confiança em determinado produto ou serviço, ele tende a usar mais esse produto e serviço, e a confiança do usuário e do paciente faz com que você promova o crescimento do uso dos serviços e produtos. Então, na saúde digital existe uma preocupação, por exemplo, do usuário com os seus dados privados. Existe uma preocupação de para que serão utilizados os meus dados. O que uma operadora de saúde pode fazer em posse de informações sensíveis de um paciente. Então, se eu tenho a certeza de que determinado fornecedor de um produto ou serviço respeita um padrão de governança e regulação mais rígido com as minhas informações, eu me sinto mais à vontade para usar aquele produto ou serviço. Então, em contrapartida, como eu mencionei, dessa promoção, difusão de confiança para a sociedade em relação a um produto ou serviço, você pode ter alguns desvirtuamentos desses mecanismos de autorregulação para atingir fins privados. E aí eu menciono alguns exemplos. É muito comum que entidades de pares, tanto no setor público quanto privado, elas ajam de maneira anticompetitiva. O que significa isso? Elas reúnem uma série de agentes de mercado que têm interesses particulares em comum e elas agem de maneira
a impedir a competição em determinado mercado, a cercear a competição. Isso, em muitas hipóteses, é objeto de investigações e até sanções do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Não sei se todo mundo tem familiaridade com esse tema de condutas anticompetitivas, mas, enfim, isso serve para a formação de cartel, isso serve para, eventualmente, procurar difamar outros agentes no mercado de maneira indevida, porque muitas vezes, embora exista esse componente da adesão voluntária à autorregulação, algumas entidades realizam fiscalizações de outras empresas do mesmo setor de maneira involuntária, e aí aplicando apenas os padrões de regulação que são previstos em lei, quando eles existem, mas às vezes, a partir dessas denúncias, fornecendo subsídios, devidos ou não, para que as autoridades administrativas persigam os seus concorrentes no mercado. Como eu mencionei, na minha atividade privada, como assessor jurídico, já estive em contato com presidentes de associações desse tipo, já estive em contato com empresas que sofreram esse tipo de perseguição indevida, em que um presidente de uma associação que comandava um órgão de autorregulação desse tipo, orquestrou uma estratégia para tentar tirar um concorrente dele do mercado, realizando uma série de denúncias sem fundamento, na Senacom, no Procon, nos ministérios públicos de vários estados. Então, esse tipo de atuação ele é comum e ele é algo a que nós que somos operadores do direito, é frequente encontrar esse tipo de situação, e isso deve ser, evidentemente, combatido e evitado. Outro exemplo que eu mencionei há pouco, mas talvez possa me aprofundar, é justamente o uso desse tipo de entidade para favorecer os interesses setoriais em detrimento do interesse público. Então, o que ocorre em muitas situações são entidades que podem se organizar para defender os interesses de mercado daqueles agentes econômicos que compõem o setor, para realizar uma interlocução com os agentes públicos que regulam o seu mercado, de modo a, por exemplo, levantar restrições sobre a circulação de determinados produtos e serviços, ou a criar benefícios para que eles possam concorrer de maneira mais vantajosa em relação a outros fornecedores e produtos e serviços, e coisas desse tipo. E, portanto, atrapalhando o bom funcionamento do mercado, da circulação de produtos e serviços e, em última análise, do fornecimento de serviços de saúde à população, tanto usuários do sistema público, do SUS, quanto do sistema privado. Então, concluindo aqui a minha fala, eu entendo que as entidades de pares que exercem essas funções regulatórias, fiscalizatórias e sancionatórias, tanto no setor público quanto privado, as entidades que compõem a administração pública indireta, quanto as entidades e associações privadas que exercem de maneira complementar essas funções, têm um papel muito relevante para que a gente possa organizar o nosso sistema de saúde para que ele alcance as finalidades constitucionais para o qual ele foi estabelecido, mas elas também podem se autocorromper e elas podem servir a um mestre diferente daquele para o qual a nossa ordem constitucional, em princípio, estabeleceu que elas deveriam existir. Portanto, é a velha história de quem regula o regulador, né? Então, a gente precisa ter muita atenção para garantir que essas entidades não escapem das funções para as quais elas existem. E, com isso, também entendo que as entidades privadas jamais podem também substituir a atuação do poder público, e sim devem servir como um aliado e um acréscimo para que essas funções sejam exercidas de maneira adequada e que a gente possa garantir um ambiente cada vez mais seguro e propício para o desenvolvimento humano e também tecnológico na saúde.